Olá, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois estamos na área para falar sobre surrealismo. Presta atenção! Para tudo aí! Voltando um pouquinho no tempo, surrealismo é uma vanguarda europeia, daquelas que iniciaram no início do século XX. Qualquer dúvida sobre vanguardas europeias, temos vídeos que falam sobre isso. Fiquem ligados, certo? Agora vamos lá, olha aqui. O surrealismo, ele nasce na Europa em 1924, com o lançamento do Manifesto Surrealista. O escritor que fez esse manifesto é um escritor francês chamado André Breton. O Breton, ele chegou a participar dos movimentos do futurismo. Entretanto, por ver o futurismo tomar um caminho do qual ele não gostava muito, um caminho político e social que ele não concordava, ele rompe com os futuristas e aí começa a pensar o surrealismo. E o surrealismo é extremamente influenciado pela psicologia, principalmente a psicologia freudiana e junguiana. Por quê? Porque esses caras têm uma proposta de romper com a realidade, de tentar fazer com que a arte seja uma maneira de jogar o nosso inconsciente, o nosso subconsciente para fora. Então, para eles aqui, não é importante que a gente tente expressar a realidade ou que a gente tenha comprometimento com coisas concretas. A ideia do surrealismo é trazer elementos do sonho, é trazer elementos da nossa psique, da nossa psicologia, é tentar não trabalhar com a lógica. Existem quadros surrealistas, por exemplo, que têm possibilidade de você olhar de um ângulo ou de outro, que quando você vê, você consegue enxergar imagens diferentes. Isso quebra um pouco a lógica. Para além disso, vocês já devem ter ouvido falar de pintores como o Miró ou então como o Salvador Dalí, que pintam coisas que não parecem fazer parte da realidade. Então, assim, tem essa questão da inversão da lógica e para isso é necessário que haja um pensamento livre, que você se deixe levar pelo seu pensamento e às vezes eles utilizam de artifícios, até como o uso de algum tipo de álcool para mexer com a mente, para que você fique completamente livre de seus filtros sociais. Então tem essa questão das imagens fantásticas, que são criadas pela quebra da lógica, e aí a gente vai ter que trabalhar com a abstração, porque não vai dar para explicar tudo que você vê no surrealismo, A gente vai olhar e vai ter mais uma abstração estética de beleza ou de estranhamento do que tentar explicar um quadro ou um poema surrealista. E falando em poema, vamos pensar um pouquinho como é que essa ideia toda vai caber na poesia. Segundo André Breton, o surrealismo é o automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento, ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Na literatura, também há uma ausência de regras, ainda que um pouco regrada. Quer dizer, na pintura a gente sabia que eles podiam fazer qualquer coisa que tratasse do inconsciente, por exemplo, ou que eles pudessem pintar livremente sem ter significados. E isso era surrealismo. Aqui é a mesma coisa. A gente trabalha na literatura com uma total liberdade de ideias. E quando fala liberdade de ideias, não é só se eu vou escrever sem vírgula ou sem criar parágrafos. Mas é também parar de falar sobre aquela estrutura do romance burguês que acontecia do século XIX, sem pensar se é bonito ou se é feio. Também eles param de ficar se preocupando com morais e éticas religiosas ou estatais, ou qualquer coisa que pudesse ser julgada pela sociedade. Então tinha a total liberdade. E essa total liberdade vai trabalhar com livre associação de ideias. Então eu podia, ao mesmo tempo, falar sobre o meu sonho, daí misturar algo sobre o meu desejo, para depois no final falar sobre uma cadeira. Era livre.
né? Para ser surrealista, você podia pensar sobre esses aspectos. A escrita automática existia aqui, e como é que ela funcionava? Existia uma brincadeira, uma tentativa, que era os escritores dormirem e acordarem de tempo em tempo para escrever o que vinha na cabeça. E aí, claro, né, tá completamente estranho, sem nexo, mas isso seria uma tentativa de criar uma escrita automática sem interferência da nossa consciência. Deixar só o inconsciente agir, ou tentar descrever os sonhos. Isso era livre associação de ideias junto com a escrita automática. Só botar no papel, só vai, tá? E existe aqui também um uso de recortes de jornal. Os dadaístas, que fazem parte de outra vanguarda europeia, dão início a uma ideia de você ir recortando palavras soltas no jornal, botando num saquinho, e aí você vai tirando elas e vai colocando naquela ordem que sai do saquinho. Isso seria você escrever de forma completamente livre e sem nenhum tipo de intencionalidade, a não ser a primeira parte, que é a escolha das palavras. Então tudo isso aqui se propõe. E é claro, essa ideia das palavras soltas funciona para que o leitor consiga criar o seu próprio nexo. Quer dizer, o artista se coloca como livre e o leitor também vai se utilizar, né, dessa liberdade. A gente pode ver isso em poesias lá na França de Paul Éluard ou do próprio André Breton que eu falei aqui no início do nosso vídeo. E aí tem também um pouco da expressão do surrealismo aqui na América. Uma figura que é muito importante do surrealismo na América Latina é a Frida Kahlo. Vocês já devem ter visto uma figura que é duas Fridas, uma com o coração assim jogando sangue para o outro coração. Isso é uma figura surrealista que está solta num espaço meio cheio de névoas, com uma ideia dupla, né? As duas Fridas interligadas pelo sangue, pelo coração, com uma estética bastante colorida. Então a Frida dizia: não sou surrealista, eu só trabalho com a minha dor, mas de qualquer maneira a estética dela é uma estética surrealista. Aqui no Brasil, um dos quadros mais famosos do nosso modernismo, que é o Abapuru, ele também aparece pra gente como uma expressão surrealista. Para além do quadro da Tarsila, né, a gente tem aqui vários ícones importantes do surrealismo. Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, quando fazem um manifesto antropofágico, citam diretamente o Freud e também falam sobre a questão de dar licença para o nosso interior. Aí, características do surrealismo. Em Macunaíma, de Mário de Andrade, o personagem Macunaíma se transfigura o tempo inteiro em outra cor, em outro sotaque, em outro aspecto físico, o que também faz parte, né, de um delírio, de um sonho. Se destaca na poesia Murilo Mendes, que é uma figura super importante, e é por isso mesmo que a gente vai ler um trechinho de um poema dele. As Montanhas de Ouro Preto. Desdobram-se as montanhas de ouro preto, na perfurada luz em pleno austero. Montes contempladores circunscritos entre cinza e castanho o olhar domado. Recolhe vosso espectro permanente, por igual pacentais a luz difusa, que se reajusta ao corpo das igrejas e volve o pensamento à descoberta, de uma luta antiquíssima com o caos, de uma reinvenção dos elementos pela força de um culto, ora perdido. Relíquias de dureza e de doutrina, rude apetite dessa cousa eterna retida na estrutura de Ouro Preto. Percebam que ele trabalha aqui com um clima de névoa, em que as próprias montanhas têm algum tipo de vida, de movimento. Então isso vai mostrando essa configuração com o pensamento do sonho, tá bom? Deixo vocês por aqui, até mais, um beijinho, tchau, tchau.